Olá pessoal, meu nome é Marília, atualmente eu sou aluna de pós-doc da Universidade Federal de Ouro Preto e eu fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre o vírus Oropost. Então eu trabalho e estudo o Oropost desde o meu doutorado, então já fazem 5 anos que eu estudo sobre esse vírus. E eu vou falar um pouquinho então sobre a epidemiologia e os aspectos clínicos. Bom, o Oropost ele foi isolado pela primeira vez lá em 1955 em Trindade e Tobago, do sangue de um trabalhador florestal e também de um pool de mosquitos Coquiletidia venezuelensis. Aqui no Brasil, o Oropost ele foi isolado em 1960 no sangue de uma preguiça que foi capturada durante a construção da rodovia que interligava Belém a Brasília. E também o Oropost foi isolado de mosquitos Oclerotatus serratus. Um ano depois, em 1961, já foi registrada a primeira epidemia da febre Oropost, com mais de 11 mil infectados. E desde então, o Oropost tem mostrado seu potencial epidêmico e mais de 500 mil pessoas já foram infectadas desde o seu isolamento, envolvendo mais de 30 epidemias. Então, o Oropost ele se espalha pelas Américas, ele é conhecido como o vírus das Américas. Então, tem casos de infecção relatados no Panamá, no Brasil, no Peru, na Colômbia, no Haiti. E aqui no Brasil, a febre Oropost ela é considerada a segunda herbovirose mais frequente na Amazônia Legal. Porém, o vírus Oropost ele é negligenciado e pouco estudado. Mas agora, no ano de 2024, nós ouvimos falar um pouco mais da febre Oropost. Por quê? Porque diversas notícias circularam a respeito do aumento do número de casos nas regiões que eram consideradas endêmicas da febre Oropost, que são os estados do norte, porém também outros estados do Brasil que anteriormente não tinham registrado nenhum caso da febre Oropost, agora passaram a registrar. Então, somente no início desse ano de 2024, mais de 3 mil casos de febre Oropost já foram relatados. Então, 5 mil casos no Brasil de febre Oropost, sendo que quase 3 mil deles na região amazônica, que, como eu disse anteriormente, era endêmica, e 1.500 casos em Rondônia. 6 vezes mais casos relatados do que do ano passado, em 2023, Os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, por exemplo, registraram os primeiros casos de infecção da febre Oropost da história, E por que esse aumento desses casos esse ano, O que se dá o aumento dos casos da febre Oropost? Então, alguns pesquisadores, acreditam que a principal variável para esse aumento de casos são as mudanças climáticas, que vão aumentar as temperaturas e favorecer a proliferação dos vetores. E além da febre Oropost, também facilita a disseminação de arboviroses de importância médica, certo? Bom, e quem é o vírus Oropost, Essa aqui é a carinha do Orov, está representada aqui por essa imagem, eu não sei se vocês conseguem ver o meu pointer, mas o Oropost, então, ele pertence à família Peribuniviridae e ao gênero Orthobuniavírus. Atualmente, o nome da espécie do Oropost é denominada Orthobuniavírus oropostiense, e assim como os demais vírus do gênero Orthobuniavírus, o Oropost ele possui 3 fragmentos de genoma, RNA, fita simples, senso negativo. Então, esses vírus eles são denominados tripartite, justamente por possuir esses 3 fragmentos genômicos. Então, aqui na imagem está representado o fragmento genômico S, M e L, do inglês pequeno, médio e grande. E esse RNA ele é protegido pela proteína N do núcleo capsídeo, que está aqui representada em verde. O Oropost, então, ele é envelopado e possui em sua superfície glicoproteínas. E como é o ciclo de transmissão do Oropost, Que forma ele é mantido na natureza e transmitido para o homem? O ciclo ele ainda não é muito bem estabelecido na literatura, mas a gente sabe que em áreas silvestres, em áreas de florestas, o vírus ele já foi isolado de hospedeiros como pássaros, primatas não humanos, que são os macacos, e também de mosquitos. Então, o homem, ao entrar em áreas silvestres, ele é picado pelo mosquito infectado e dessa forma contrai a doença. Porém, o ciclo de transmissão urbana bem estabelecido ainda não foi relatado. O que é um ciclo de transmissão urbana bem estabelecido? O mosquito ele pica o humano infectado, se infecta e passa para o
para o segundo humano. Então, essa forma de transmissão urbana ainda não está bem estabelecida, assim como a gente tem na dengue e no chikungunya, por exemplo. Com o oropoxa ainda não foi relatado. O que acontece são que os casos de pessoas infectadas em áreas urbanas são decorrentes de viagens a áreas rurais, certo? Então, pessoas que viajaram a áreas de florestas contraíram a doença e voltaram para sua cidade natal infectadas, tá? Então, a gente sabe que o principal vetor da febre oropoxa atualmente é o Culicoides paraensis, que é o nosso borrachudo ou maruim, que ele é bastante distribuído, né, em áreas tropicais e subtropicais, principalmente aqui nas Américas. E também tem relatos do Culex quinquefaciatus que pode transmitir a doença. Quem que é o Culex quinquefaciatus? É o nosso pernilongo. Então, mostrando aí o potencial também, mais uma vez, dos vetores de transmitir a doença e a febre oropoxa se tornar, né, ter um potencial de imersão no Brasil todo, assim como já aconteceu com o dengue, com o zika, com o chikungunya e também com o maiaro. Bom, então a doença transmitida pelo vírus oropoxa, chamado febre oropoxa, cujos sintomas são indistinguíveis das demais arboviroses, como zika, dengue e chikungunya, que é o quê? Dores de cabeça, dores nas articulações, fotofobia, então dor muscular, febre. E em alguns casos tem relatos de complicações da febre oropoxa, que são pacientes que desenvolveram meningite asséptica ou meningoencefalite. Bom, a incubação do vírus, né, ela é de 3 a 8 dias após a picada do mosquito. Então, o ser humano ele é picado pelo mosquito e após 3 a 8 dias após a picada, pode vir a desenvolver os sintomas, tá? E o período de fase aguda da doença é de 2 a 7 dias. Porém, os pacientes têm uma recuperação rápida de mais ou menos 7 dias, certo? Porém, em 60% dos casos já foi relatada uma recorrência dos sintomas após 3 semanas que os sintomas convalesceram, certo? Até o momento, também não foram registradas mortes decorrentes da febre oropoxa, porém sabe-se que é uma doença incapacitante. Então, a febre oropoxa é uma doença subnotificada, justamente por causa desses sintomas muito semelhantes à dengue, zika e chikungunya. E em áreas onde a febre oropoxa não é endêmica, por exemplo, no sudeste do país, no sul do país, não existe um diagnóstico diferencial. Ninguém ali com sintomas febris vai chegar no pronto atendimento, né, no posto de saúde, com esses sintomas e vão falar, pode ser febre oropoxa, justamente porque não tem esse diagnóstico diferencial. E por esse motivo ela é subnotificada. Às vezes esse número aí de mais de 500 milhões de pessoas já aumentou há muito tempo, justamente por ser difícil de diferenciar pelos sintomas, essas arboviroses, certo? E atualmente o diagnóstico da febre oropoxa, ela se baseia em ensaios sorológicos, né? Ensaios imunoenzimáticos, onde há detecção de IgG e IgM, né, que são os anticorpos, ou também através de testes de PCR, que são testes moleculares que vão identificar o genoma viral na amostra, né, no soro do paciente. E também, assim como para a maioria das arboviroses, não há um tratamento específico. O tratamento atualmente ele é voltado apenas para o alívio dos sintomas, né? Então, para aliviar a febre, para aliviar dores no corpo, dores nas articulações. E também poucos estudos já foram conduzidos em busca de um tratamento potencial ou de opções de tratamento contra a febre oropoxa. Então, o Ministério da Saúde também, ele mostra medidas de prevenção, já que a gente não tem um tratamento como a febre oropoxa, é importante que a gente faça a prevenção e o controle de vetores. E como que é feito, né, essa prevenção? São medidas que a gente já sabe que faz no dia a dia, mas que é sempre bom relembrar. Então, se possível, evitar áreas de florestas, onde tem muitos mosquitos, né, que você pode contrair diversas doenças, não só a febre oropoxa. Também usar roupas que cubram o corpo e aplicar repelente nessas áreas expostas da pele, lembrando que grávidas e crianças sempre têm que prestar mais atenção, né? Se prevenir ainda mais em relação a isso. Também o uso de telas e de malhas finas em portas e janelas de residências. E também manter ali o ambiente, a sua casa sempre limpo, evitar água parada, evitar locais de reprodução do mosquito, certo?
Bom, então mais uma vez eu reforço que até o momento não existe medicamentos antivirais ou vacinas contra a febre oropoche. Então isso surge uma necessidade de estudo constante sobre a patologia, medicamentos antivirais e vacinas contra a febre oropoche e demais arboviroses. Então, é necessário que a gente esteja preparado para enfrentar essas viroses que emergem a cada ano. Então, assim como surgiu a Covid-19, assim como esse ano a gente está tendo esse aumento de casos da febre oropoche, aumento de casos de dengue, é importante que a gente esteja preparado, que a pesquisa científica se faça presente, principalmente a ciência básica. Porque se a gente não conhece o básico da patologia, da doença, a gente não consegue avançar para potenciais tratamentos, potenciais vacinas. Certo? Bom, e falando em pesquisa, né, eu tô aqui também para puxar a sardinha para o meu lado, e esse aqui é o paper que eu publiquei do meu doutorado, onde eu avaliei, então, o estresse oxidativo na infecção pelo vírus Oropoche em modelo animal, usando o Camundongos bulbicê. Então, explicando rapidamente o que a gente viu, esses animais infectados com o vírus Oropoche, eles deixaram de ganhar peso comparado com os animais controle. Esse foi o único sinal clínico aparente, né? Esses animais com 3 semanas de idade, eles já possuem um sistema imune bem desenvolvido, então a gente não viu nenhum outro sinal clínico, como piloereção, como prostração. No sangue desses animais infectados, a gente viu também um quadro de trombocitopenia, leucopenia e anemia. Além disso, a gente confirmou a infecção, né, através da identificação de anticorpos anti-Oropoche, e a gente também identificou o genoma desse vírus, tanto no fígado quanto no baço dos animais infectados. E também a infecção levou a um aumento de citocinas pró-inflamatórias, né? Em relação ao estresse oxidativo, a gente viu um aumento no fígado e no baço dessas espécies reativas de oxigênio. E o que são essas espécies reativas de oxigênio, né? Elas são naturalmente produzidas pelo corpo humano e no sistema imune elas possuem uma função principal, que é a de eliminação desse patógeno. Porém, numa infecção, se há o aumento dessas espécies reativas exacerbada, onde o sistema antioxidante não consegue neutralizar esses radicais livres, né, essas espécies reativas de oxigênio, vai levar a um dano a lipídios de membrana, à proteína e ao DNA da célula, culminando no estresse oxidativo. Então, a progressão da doença, ela pode ser devida também ao estresse oxidativo, como isso já foi visto em várias doenças virais, certo? Então, aqui nesse estudo, a gente viu esse aumento de espécies reativas e uma diminuição da atividade das enzimas antioxidantes, superóxido dismutase e catalase, que tem a função de minimizar esses danos. Então, como teve diminuição dessas enzimas, a gente viu um aumento dos biomarcadores, né? Muito por conta também do aumento das espécies reativas, que são MDA e proteína carbonilada, que é a peroxidação lipídica e a carbonilação de proteínas. Então, uma vez que a gente viu estresse oxidativo, né, decorrente da infecção viral, abre perspectivas aí para futuros tratamentos envolvendo antioxidante, né, contra a febre Oropoche. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a febre Oropoche e eu acredito muito que vocês vão ouvir falar mais sobre essa doença ainda esse ano e nos anos seguintes. Eu deixo aqui meu contato para eventuais dúvidas, para troca de conhecimento. Muito obrigada pela oportunidade e pela atenção. Até mais!